uma breve reflexão bíblica, irmãos, sobre esta noite, sobre o batismo, que é algo muito importante na vida de todo cristão, de todo crente no Senhor Jesus, né? Por que batismo? Por que batizar? Então a Bíblia nos indica, a gente aprende pela palavra de Deus que essa prática é uma orientação do Senhor Jesus que deve ser cumprida. Então, bem rapidinho hoje, nós vamos ver alguns textos bíblicos que nos ensinam sobre a importância do batismo. Ok, Raul, pode passar o próximo. Começando com Mateus 3, de 13 a 17, aqui está até 15, depois nós vamos ver. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos: então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o permitiu. Mais um, Raul. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Amém, queridos? Jesus foi batizado. Naquela época, irmãos, sempre havia batismos. A seguir a Jesus, outras religiões, outras seitas, havia uma prática de fazer o batismo lá. Grande na é uma ordem do Senhor Jesus. Então, primeira resposta que a gente dá em relação, por que eu tenho que me batizar? Porque é uma ordem de Jesus. Assim ele determinou, assim ele colocou, que seria uma marca dos seus discípulos. Então, é uma ordenança. Disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será, o que, irmãos? Mas quem não crer será condenado. Esse texto a gente costuma ter divergências teológicas a respeito deles, né? Porque diz assim: quem que não vai ser salvo? Quem não crê. Mas quem crê vai ser batizado. Jesus coloca a necessidade do batismo para quem crê. Quem não crê não vai ser batizado mesmo. Não é verdade, irmãos? A pessoa não crê, não lhe interessam os mandamentos de Deus, ela nunca vai ser batizada. Porque o batismo é um compromisso. No batismo nós estamos fazendo um compromisso de seguir a Jesus. É algo espetacular. Então é muito importante, o pessoal que vai se batizar, ficar com isso na mente, que a gente já repetiu nos estudos, né? Quem crer e for batizado. Se não fosse importante batizar, irmão, Jesus não colocava assim. Só quem crê em mim já está tudo bem. Creia em mim e me siga e está tudo bem. Não. Crer e ser. Importante, irmãos, importante. Não é só um ato religioso, não é um ato para ingresso à Igreja Batista Independente. Não, não. É um ato de fé, é uma obediência ao Senhor. A gente faz porque
houve um encontro com Deus, nossa vida mudou, Jesus nos mostrou um caminho de luz, nos revelou o seu evangelho, e a gente quer seguir esse mestre maravilhoso. Então, como é que eu vou seguir a Jesus? Qual é o primeiro passo depois que eu creio de todo o coração? Qual é o primeiro passo? Ser batizado. A gente não pode esquecer disso, irmãos, de forma nenhuma. É uma ordenança. Toca mais um versículo aqui que vai falar um pouquinho, rapidinho, não vou falar sobre isso, mas só para deixar claro que a ceia, aquele momento de comunhão com a igreja, após o batismo, é uma ordem de Jesus. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente tem a ceia do Senhor, olha, se você ainda não é batizado, espere você ser batizado para poder participar do pão, participar do cálice, fazer memória do sacrifício de Jesus, que é o texto que Paulo diz aos Coríntios. E Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, foi uma ordem, uma orientação, um ensino, e ele passa isso, porque toda vez que a gente come, bebe o pão, e bebe o cálice e come o pão, a gente está anunciando a morte do Senhor, a sua ressurreição, a sua vitória, e que nós cremos em tudo isso. Então, que bom, né? Como é importante o batismo, como é importante crer em Jesus e seguir. Mais um pouquinho, então, 2, Raul. Para cumprir toda a justiça. É uma razão porque tem que batizar. João Batista falou, Senhor, o Senhor tem que me batizar. E Jesus falou, não. Jesus respondeu, não, deixa agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. A justiça. Irmão, quando a gente pensa assim em Jesus, pensa assim em Jesus, né? Não talvez aquela da foto que às vezes tenta mostrar Jesus, né? Mas pensa nele, o Filho de Deus. Você põe assim, Jesus igual a justiça de Deus. Igual a justiça de Deus. Se há uma justiça, se há um Deus que é justo, se há um plano de salvação, tudo isso passa por Jesus. E o texto de Romanos é claro, porque não me envergonho do que, irmãos? Do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. O que é o Evangelho? São as notícias, são boas novas. Que Deus mandou seu filho, que Maria ia ficar grávida, que lá em Belém ia ser o Salvador. Essa é a boa notícia, para salvar o povo de Israel e o povo gentil também. Louvado seja o nome do Senhor. É o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Olá, irmãos, porque se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, Jesus é a justiça de Deus, né? Por quê, irmãos? Porque o homem estava afastado, não podia alcançar salvação sozinho, não podia comprar a salvação, nem mesmo pelas boas ações na terra, e Deus então, entendendo a dificuldade do homem, Ele manda o seu Filho, manda Jesus Cristo, para vir aqui, sem pecado nenhum, morrer na cruz do Calvário, derramar o sangue precioso, sangue que nos justifica diante do Pai, que nos purifica diante do Pai, para que a gente possa ser aceito por Deus, através dessa justiça de Jesus, que deu a sua vida por nós. Então essa é a justiça. Como é que Deus vai julgar as pessoas, irmãos? Lá em Apocalipse diz que vai ser, né, abrir livros e tudo que a gente fez vai aparecer. Mas na verdade, para a salvação, Ele vai nos julgar por Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então, crer em Jesus, descer as águas, é o primeiro passo para crer, ter o Filho na nossa vida e caminhar com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um versículo, Raul. João falando da missão do Espírito Santo, que seria enviado depois que Jesus subisse ao Pai, irmãos, ele diz que ele vai, o Consolador, vai nos convencer de 3 coisas muito importantes: do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque muitas pessoas não creem em Jesus, e quem não crê em Jesus está perdido. Da justiça, eu vou falar depois. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Irmãos, quem é o príncipe desse mundo? Ninguém gosta de falar, esse nome é muito alto, né? Satanás. Porque a gente não quer nada com ele mesmo, né, irmão? Mas, infelizmente, Lucifer, que caiu,
se tornou rebelde contra Deus, 1/3 dos anjos caiu com ele domina esse mundo, a mente das pessoas, o mal está espalhado em tudo quanto é lado, isso é uma pura verdade, mas ele já está julgado, ele já está condenado. A Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que foi preparado para ele, onde o verme não morre, onde o sofrimento é eterno. Irmãos, há religiões pregando, hoje não está lá, né? Está aqui, né? Eu tenho que falar aqui para aparecer na internet hoje. Há religiões pregando que o ímpio vai ser destruído. Os salvos vão ser salvos por Deus, vão ficar em algum lugar que Deus vai preparar, e o ímpio vai ser destruído. É fácil, irmão. Fácil, a pessoa vive nesse mundo, não crê em Deus, é egoísta, fica preso no pecado, faz um monte de coisa errada. Na hora de acertar conta com Deus, ele é destruído e some. A Bíblia diz que não é assim, não. Há uma eternidade de sofrimento. O príncipe desse mundo está julgado. E da justiça, irmãos, de Deus, por quê? Jesus falou: eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E a gente sempre gosta muito de lembrar, né, que Tomé não viu Jesus junto com os discípulos a primeira vez que Jesus apareceu, não viu. E os discípulos animados falaram assim: Tomé, o Senhor apareceu, nós ouvimos. Aí Tomé disse assim: só se eu tocar na sua mão e no seu lado, eu vou crer. Por isso até hoje se brinca, né? Que, eu sou que nem Tomé para essa coisa, vê para crer. Não é isso, um ditado popular que se criou assim, eu sou que nem Tomé. Sobre esse assunto, sobre aquela pessoa, olha, não creio, só se acontecer algum milagre. Aí Jesus aparece de novo, está registrado, Jesus olha para Tomé e fala: Tomé, toca aqui no lado, toca nas minhas mãos. Tomé se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. E Jesus falou assim: Tomé, se você, para crer que eu ressuscitei, precisou me ver, bem-aventurado aquele que mesmo não vendo, venha crer. Então, irmãos, quem nos garante que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus, está à destra do Pai, que a trombeta vai tocar, ele vem buscar a igreja? Quem garante isso, irmãos? Só o Espírito Santo traz essa justiça de Deus para o nosso coração, né? Por isso, irmão, daqui a pouco, quando vier o arrebatamento, milhões de cristãos vão sumir dessa terra, e vai ficar uma confusão aqui tremenda. Mas aqueles que creem já estarão na eternidade com Jesus. Glória a Deus. É a nossa esperança, é a sua esperança, irmão. Pode ser a esperança de qualquer um que abrir a Bíblia, começar a ler a Bíblia e descobrir o tesouro que a Bíblia tem. A vida eterna, a esperança dessa salvação maravilhosa. Então, por que vai batizar? Para se cumprir a justiça de Deus. Cada um que está descendo as águas, você está dizendo aqui: Jesus é verdadeiro e fiel, Ele morreu para me salvar. Eu creio nisso. Um pouquinho mais. Hoje a pregação tinha que ser mais curta, mas a gente sempre se empolga, né? Pregador sempre se empolga. É um testemunho público de confissão da fé. O batismo é um testemunho público. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus foi batizado diante de todas as pessoas. Nós vamos ver o outro versículo daqui a pouco. Romanos fala sobre a confissão da nossa boca. Romanos 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. O que significa isso, irmão? É dizer assim: eu sou o Roberto, né? Eu, Roberto, creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Confesso isso diante dos anjos do Senhor, dos anjos caídos, de todo mundo. Eu creio, Ele é o Senhor da glória, Ele é o Salvador. Confissão, não ter vergonha de falar isso para as pessoas. Se com a tua boca confessares, o seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, irmãos, essa confissão é importante. O batismo é uma confissão pública. Com o coração se crê para a justiça, de novo a questão da justiça, e a boca se faz confissão. Mais um, Raul, por favor. Vamos indo mais para o final. Então, Lucas diz assim, falando de Jesus de novo: e aconteceu que, como todo o povo se batizava,
Estava meio uma febre de batismo lá, né? Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Houve um testemunho do Pai, dos céus, dizendo: olha, este é o meu Filho amado. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu Filho amado, em ti me compraz. Testemunho. Jesus se batizou, o Pai da eternidade testemunhou: olha, esse é meu Filho, sigam-no, obedeçam-no, que é esse o caminho que eu quero para vocês. Então, irmãos, todo mundo que vai batizar aqui, está dando esse seu testemunho, que creem e querem andar com Jesus. Para terminar, Raul, isso, condição básica para ser discípulo. Vamos repetir junto, irmãos? Condição básica para ser discípulo. Tem muita gente aí que é crente, mas não é discípulo. Como é que é isso, pastor? É verdade, irmãos, infelizmente é isso. Crente é o que crê. A Bíblia diz até que o diabo crê. Mas o diabo é discípulo de Jesus? Não é, né? Discípulo é seguidor, é aquele que segue os passos e ensinos do mestre. E olha o que Jesus fala, né? Mateus registra: portanto, ide, ou indo, melhor dizer indo, né? Fazei discípulos de todas as nações, fazei seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, pessoas que amam o mestre e caminham com ele. Fazei discípulos. De que maneira, irmãos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pessoa que é discípulo de Jesus, ela quer se batizar. Ela quer se batizar. Tem uns discípulos que amam tanto Jesus que eles querem batizar 2 vezes. Pastor, não dá para batizar de novo? Foi tão legal o dia do meu batismo, foi tão importante para mim. Deixa eu batizar de novo. Fica à vontade de batizar de novo. Não, é uma vez só. Uma das pessoas que estava se preparando para batizar aqui, ela disse que alguém disse para ela assim: mas você já não foi batizado? Aí ela respondeu assim: eu fui batizado quando eu não podia escolher, agora eu posso, e eu quero ser batizado de novo, porque agora eu estou entendendo a coisa. Muitas vezes a gente batiza quem não pode escolher nada, né? Mas os que estão aqui estão escolhendo, eles escolheram ser batizados em nome de Jesus. E fazendo o que, irmãos? Discípulo, né? Vai ser ensinado a guardar a palavra de Deus, os mandamentos, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Então, se a pessoa quer ser discípulo, precisa se batizar. A pessoa quer participar da comunhão da ceia, precisa se batizar, porque isso é muito importante na vida. Irmãos, o batismo é o primeiro passo, depois tem que ter o crescimento espiritual, a perseverança, a busca do conhecimento das coisas de Deus. O batismo é o primeiro passo. É como uma criança que está engatinhando na fé, mas ela vai crescer com a ajuda do corpo, com a ajuda dos líderes, sendo discipulada e amando a Jesus Cristo. Acho que acabou, né, Raul? Acabou, não? Não, isso é outra coisa, isso é outra coisa. Então, meus amados irmãos, queria mostrar isso para a igreja, para a gente sempre lembrar da importância desse ato em nome de Jesus. Baixe sua fronte, eu quero fazer uma oração. Pai Santo, Deus de amor, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui nessa noite para cumprir o mandamento do Senhor, para cumprir a Tua ordem, meu Deus, de que nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizando-os, ó Deus, em Teu nome, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Essa é uma noite muito especial para o coração daqueles que entenderam esta chamada, ouviram a Tua voz, Senhor, e podem então agora ter essa atitude de coragem. Senhor, Tu conhece todos nós que estamos aqui, o nosso coração, que o Senhor possa falar profundamente a cada um, revelando o Teu amor, Senhor Jesus, revelando a Tua misericórdia, revelando a Tua salvação, ó Deus, porque o Senhor nos convida, com uma voz de amor, a nós trilharmos um caminho de esperança, um caminho de uma fé viva, um caminho de compaixão aos que sofrem. Meu Deus, ajuda-nos e abençoe esses nossos irmãos que vão descer as águas do batismo, em nome de Jesus.